Bom dia, igreja. Amém. Vamos continuar aí a série de teologia bíblica. Entraremos no livro de 1 Coríntios. Quando eu cheguei lá com o slide, lá o Roberval falou, vai falar do Corinthians? Não, não é do Corinthians, não. Embora tenha algumas semelhanças. Vocês vão notar aí ao longo da aula algumas semelhanças da igreja de Coríntios com Coríntios, né? Brincadeiras à parte. Vamos orar para iniciar a aula, para que Deus venha nos dar o verdadeiro entendimento, que a palavra dele seja sempre viva em nossos corações. Deus e Pai, nós te louvamos por este momento, pela tua graça, Senhor Deus, que o Senhor venha sempre nos conduzir, capacitar e nos ensinar, Pai, sobre as tuas escrituras, o propósito, Senhor Deus, as aplicações, Senhor Deus, que nós tiraremos dela, que o Senhor Deus venha conduzir os nossos corações, o nosso entendimento para Ti, Pai, para que possamos sempre Te glorificar, Pai, para Te exaltar e gozá-lo para sempre, Deus. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém aqui não leu o livro de 1 Coríntios? Então, todo mundo já leu o livro de 1 Coríntios. Inteiro? Alguém não leu inteiro? Que é um livro bem... Não leu inteiro? É um livro bastante, assim, incisivo no Novo Testamento. É um livro bastante comum para a vida da igreja. Provavelmente hoje, no culto de ceia, o pastor vai ministrar a ceia lendo o texto de 1 Coríntios. É um livro que ele, quando os teólogos fazem a divisão, é um livro inteiramente voltado para a igreja, para o ensino da igreja. Um pouco diferente do livro de 2 Coríntios. E como a grande maioria aqui já leu o livro de 1 Coríntios, conhece muitos versículos, vou iniciar com uma primeira pergunta. O que a igreja em Corinto tem em semelhança à igreja brasileira moderna? Tem muitas passagens aí bastante famosas sobre isso. O que vocês conseguem enxergar de semelhança da igreja de Corinto com a igreja brasileira moderna? Vamos se ater à brasileira, não vamos entrar em outros países aí. Pecado. Verdade, é bastante semelhante aí. Quem mais vê uma semelhança bastante forte e incisiva quando Paulo escreve essa carta com os acontecimentos e os moveres da igreja brasileira? O uso indevido dos dons. Uso indevido dos dons, isso aí. É bastante... O Renato também falou divisões, escândalos, verdade. Alguém mais tem alguma coisa que vocês veem como semelhante? Necessidade de aconselhamento. Eu vou transcrevendo aqui o que o pessoal vai falando para ficar aí registrado. Necessidade de aconselhamento, verdade, a própria carta mesmo. É um aconselhamento severo, né? Mas um aconselhamento que Paulo dá à igreja, né? Ensinando doutrina, ensinando coisas básicas para a igreja. Alguém tem mais alguma semelhança? Vê alguma semelhança mais? Além dessas? Aí a gente para ver que praticamente são todas semelhanças negativas, né, que a gente citou aqui. Os problemas e tudo mais. E nós vemos o quão isso é antigo na história da igreja. Quando nós olhamos a forma como a igreja está hoje, não é muito diferente da forma como ela foi lá no princípio. Então, muitas vezes a pessoa fala, a gente tem que ser igual à igreja lá no início. Depende de qual igreja você vai falar, porque os problemas de lá eram tão ruins quanto os problemas que existem hoje. E a igreja de Corinto tinha todos esses problemas, todas as causas que Paulo cita durante a carta. A gente vai falar das divisões, dos temas que ele fala sobre essa carta, e sendo uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Imagine nós, o quão nós somos sujeitos a tantas falhas que são citadas nessa carta, sendo que Paulo foi quem fundou lá. E aí, vamos avançar e ver como a igreja de Corinto nasceu. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 18, que vai narrar o nascimento dessa igreja, a forma como ela surgiu aí durante
as viagens missionárias de Paulo. Vamos ler lá em Atos, capítulo 18, verso do 1 a 18. Vou pedir para... Cláudia, você lê para a gente? Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Isso aí. Aqui a gente vê o início da história da igreja de Corinto, bastante já conturbada no seu início. Muitas brigas, Paulo começando nas sinagogas, sendo expulso das sinagogas, como sempre, indo até os gentios, iniciando a igreja, e os judeus o denunciando, e ele indo para julgamento, e brigas acontecendo, e ele saindo dali, com a igreja plantada, praticamente nesse pano. Ele ficou por volta de 1 ano e meio ali, durante a sua segunda viagem missionária. Então, ele fez um caminho que partiu de Antioquia, foi subindo, passando por essas cidades, conforme o livro de Atos vai narrar, e aí, após Atenas, ele vai para Corinto e fica 1 ano e meio lá, e estabelece a igreja de Corinto. Depois disso, ele parte para Éfeso, e com destino a Jerusalém, o qual ele raspa a cabeça no seu voto de Nazireu. Então, esse é o pano de fundo. Durante essa viagem aqui, ele percorreu mais ou menos 4.500 quilômetros, bastante, né? Então, Lucas, eu sei que tem sua meta aí de bicicleta diária, você pode aumentar um pouquinho aí, ó, porque Paulo fez tudo isso a pé aí na maior parte do percurso. Então, ele fez um bom percurso aí e partiu para Jerusalém. E essa carta, ela foi escrita um pouco tempo depois da igreja ter nascido. Alguns estudiosos falam que foi coisa de 2 anos após a carta de 1 Coríntios. E ela foi escrita durante
a terceira viagem missionária de Paulo, quando ele estava partindo de Antioquia, só que aqui ele faz um caminho um pouco diferente. Ele para primeiro em Éfeso, ele não vai a Éfeso depois de Corinto. E quando ele estava em Éfeso, ele envia essa carta para a igreja de Corinto, que é quando a comissão da igreja de Corinto o aborda ali na cidade e relata a eles os problemas. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 11. Primeira Coríntios 1, 11. Diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então esse é um motivo ao qual ele começa a escrever a carta. E lá no capítulo 16, no final, no verso 17, ele diz assim: alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, que foram a quem enviaram as notícias sobre o que estava ocorrendo na igreja de Coríntio. E aí Paulo escreve essa carta e envia para eles. E é nesse pano de fundo qual a carta de 1 Coríntios é escrita. Provavelmente os problemas da igreja chegou a tal ponto de incomodar de tal forma que os irmãos atravessaram de Corinto para Éfeso para buscar Paulo e falar: ajuda a gente aí porque a situação aqui está um pouco difícil. E aí Paulo escreve a carta de 1 Coríntios e é muito legal que na carta ele escreve grande parte dela sempre repreendendo os comportamentos do povo da igreja de Corinto. E o que ele usa para repreender os comportamentos da igreja de Corinto? A doutrina. Ele vai falar da sã doutrina. Então, por isso que é uma carta muito relevante à doutrina da igreja, a forma da igreja se portar em diversas áreas, seja em como prestar culto, em como viver a vida comum publicamente, acerca das crenças corretas sobre a ressurreição, sobre o viver, sobre o uso dos dons. Então, vai ser uma carta muito rica em conteúdo para a igreja. E aí, a carta, ela tem, quando você pega, por exemplo, uma Bíblia de estudo, no esboço inicial ele vai trazer alguns pontos ao qual a carta, os propósitos do qual ela foi escrita. Alguns têm 9, 10 pontos. Resumidamente, eu coloquei aqui em desses 7 pontos, o qual do capítulo 1 ao 4, ele vai falar sobre as divisões na igreja, todas as divisões que estavam sendo causadas e sendo relatadas ali pela comissão da igreja de Corinto que chegou até Paulo, e ele vai escrever a respeito disso. Ele vai falar depois, no capítulo 5 e 6, sobre a frouxidão da disciplina da igreja. Então, é até uma passagem bem dura, ao qual ele fala a famosa passagem: nem entre os ímpios eu vi tal coisa acontecer, né? Quando ele vai falar do caso do homem que teve relações sexuais com a mãe do próprio pai. E aí ele repreende a igreja por ser inerte a toda essa situação, não corrigir aquele irmão que estava em pecado. E aí ele até usa aquela famosa passagem que é bem conhecida, né? Entregue esse irmão a Satanás, para que talvez no futuro o espírito dele tenha a salvação, né? Para que ele possa sofrer na carne ali por todas as coisas que ele tem vivido de forma deliberada. Então, ele vai falar da igreja, a importância sobre a repreensão, a correção dos membros, e de que isso não pode ser normal na igreja, porque quando ele fala que nem mesmo entre os ímpios ele viu tal coisa acontecer, imagine o quão a igreja foi mal falada perante toda aquela circunstância, todo aquele local, o qual eles ficaram inertes a isso, e provavelmente muitos falavam: pode ir lá porque isso é lícito, isso pode, não vai ter nenhum problema isso acontecer. Vamos lá aceitar Jesus e tá bom, é basicamente isso, eu não preciso mudar minha vida, dá para seguir minha vida da mesma forma como sempre. Então,
ele vai enfatizar isso. E aí, no capítulo 7, ele vai falar sobre questões sobre o casamento e divórcio. Também uma parte bastante polêmica, porque ele fala sobre a própria questão do celibato. E ele fala, né, para aqueles que puderem se manter como ele está. E aí vem a pergunta, quando Paulo fala para os homens, né, aqueles se manterem como está, solteiros, ele não estaria indo contra um mandamento precedente a esse, o qual Deus manda para que nós cresçamos e multiplicamos? Aí fica essa dúvida que muitas pessoas às vezes colocam como uma contradição que a palavra possa ter. E aí muitos estudiosos colocam essa recomendação de Paulo não somente por conta da questão do avanço da igreja naquele período, mas a tamanha perseguição que eles teriam. Então eles colocam isso como uma forma que Paulo expressou aquilo como se Paulo quisesse preservar a vida dos irmãos, porque é muito mais, não vou dizer fácil e tranquilo, mas é muito pior você ver o seu cônjuge, seu filho sendo torturado por conta do evangelho do que você estar ali sozinho, né? Então, muitas vezes ele dá esses ensinamentos para preservar. E ele afirma que aquilo para não ser considerado como mandamento, apenas como um conselho, e qual ele fala que não há pecado se o irmão se casar. Só que ele vai condenar também a questão do julgo desigual, sobre a questão do divórcio, do descrente, o qual ele vai falar que não divorciem, que a esposa santifique o marido descrente, ou que o marido santifique a esposa descrente. Então, ele vai trazer esses pontos sobre a vida comum no lar. Ele vai falar também sobre a polêmica sobre a liberdade cristã. Então, ele vai colocar ali alguns pontos sobre o sacrifício a ídolos, a forma como eles conduziam a vida comum na cidade de Corinto, porque era uma cidade naturalmente idólatra. Ela ficava ali na região da Grécia, tanto que o próprio nome Corinto é o nome de um dos filhos de Zeus, que eles criam que foi o fundador dessa cidade. Então, era uma cidade idólatra. E eles sacrificavam alimentos, sacrificavam diversas coisas. E aí uns falavam, não, você não pode comer aquilo que foi sacrificado a outros deuses. E aí ele começa a defender sobre a questão de ser pedra de tropeço na vida dos irmãos. Ele começa a falar sobre pontos de que sobre a liberdade cristã, o que realmente o cristão pode ou não fazer. E aí ele segue falando sobre a regularidade no culto público, e aí ele vai falar sobre diversos pontos, sobre o uso do véu, a ceia do Senhor, o uso correto dos dons espirituais. E aí ele chega num ponto sobre que chegou a ser levantado na igreja sobre a ressurreição, se ela de fato aconteceu, porque aquele povo era um povo grego, por origem, por norma. E o grego ele tinha aquele pensamento que eles chamam neoplatônico de que a carne ela de nada vale. Somente o espiritual que é o elevado, o espiritual que é de fato aquilo que realmente se conecta a Deus. E para eles era loucura Deus ter encarnado e muito mais além disso ter ressuscitado em carne de forma plena. Então muitos colocavam isso como uma loucura, como algo que era mentira, não podia isso acontecer, por mais que eles vissem os sinais. E quando nós olhamos que a carta ela pode ter sido escrita em torno de 55 depois de Cristo, ela foi escrita aí basicamente em torno de 25 anos após a ressurreição de Cristo. Então, muitas testemunhas que viram Cristo ressurreto estavam ainda vivas. E lá no capítulo 15 ele vai falar disso, que primeiro apareceu às mulheres, depois apareceu a Pedro, e apareceu a mais de 500 testemunhas e tudo mais, e alguns estão vivos, outros já dormem no Senhor. Então, ele vai falar que era algo que era o suficiente para que fosse comprovada a ressurreição de Cristo. Não existia câmeras e fotos para ficar ali registrada. A prova, na época, era simplesmente por testemunhas oculares, e 2 ou mais testemunhas falando era o suficiente para que atestasse certa veracidade num acontecimento. E aí ele vai falar que mais de 500 viram. Então não era algo que era simplesmente uma fábula ou algo da cabeça deles, né? E aí ele segue a carta com as recomendações finais. E aí,
na carta de 1 Coríntios, nós temos diversas passagens que a gente usa, muitas vezes no dia a dia, diversos jargões que às vezes a gente utiliza de forma automática, porque são passagens muito conhecidas. Muitas vezes usamos até fora de contexto, o contexto real que aquela passagem foi realmente escrita. E eu separei aqui algumas passagens que acredito que muitos dos irmãos conhecem ou já ouviram, até escrito na traseira de um caminhão, porque é bastante conhecido. A primeira é essa parte aqui de 1 Coríntios, capítulo 1. Ele vai falar: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, essa parte aqui em vermelho, eu já vi até na traseira aí de alguns caminhões até. Então, essa é bem conhecida, a loucura de Deus é sabedoria ao homem, né? Então, é uma passagem bastante conhecida, e ele vai falar, nesse capítulo 1, todo esse contexto, ele vai falar sobre a questão da mensagem do Evangelho, o quão ela é loucura, o quão ele, sendo alguém letrado, totalmente estudioso da palavra de Deus, o quão ele era incapaz de expressar o que era a mensagem da cruz. E aí ele falava que não era a forma como ele falava, ou a sabedoria dele, não era a forma como Paulo convencia que a palavra tinha a melhor forma de ser pregada, mas o quão ela era profunda naquele seu significado real. E ali ele começa falando sobre isso num tema de divisão, porque a igreja ela estava dividida. Uns falavam que seguiam Paulo, outros falavam que seguiam Apolo, outros falavam que seguiam Pedro, que aí na carta vai falar como Cefas, e outros falavam que não seguiam nenhum dos três, falavam só sigo a Cristo, que é hoje muitas vezes o pano de fundo que a gente vê também de semelhança com a igreja brasileira. Quantos irmãos e pessoas nós nos vemos em situações desigrejados porque falam, eu sigo só a Cristo, é o suficiente. E aí a gente vê Paulo dando uma dura na igreja de Corinto, na carta toda, falando da importância de congregar, da importância dos sacramentos, da importância de não haver divisões, o quão isso é forte. E aí muitos teólogos até brincam que infelizmente, a igreja moderna parece que excluiu a carta de 1 Coríntios do cânon, porque tem muitos ensinamentos que são explícitos no sentido de serem simples de serem entendidos. E a igreja muitas vezes negligencia e segue com esse tipo de divisão, esse tipo de coisa. E aí vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 14. Ele vai falar assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Então, aqui é um período que provavelmente os irmãos ficavam, eu fui batizado por Paulo, então, eu sou uma autoridade maior aqui. Enquanto o outro falava, você foi batizado por Paulo? Eu fui batizado por Pedro, e Pedro andou com Jesus. Eu sou uma autoridade ainda maior do que você. Aí eu estou falando, eu só sigo a Jesus, então eu sou autoridade maior que vocês dois. Então, via certas divisões, questões de próprio ego e moral. Porque quando nós vemos lá, quando ele vai falar sobre a ceia, ele vai ser bastante explícito aos irmãos que chegavam antes do período, ceiavam ali entre eles, excluíam outros. Então, era bem claro esse tipo de divisão. E aí, o quão Paulo alerta a igreja para que isso não ocorra. Então, essa primeira passagem é bastante conhecida. Uma outra que é bastante conhecida também, que é bastante legal. Deixa eu passar aqui. 1 Coríntios 2,9, que ele parafraseia a passagem de Isaías 64,4. Aí é legal a teologia bíblica, quando nós vemos citações do Antigo Testamento, quando normalmente ou eles vão falar que aquilo se cumpriu, ou está para se cumprir, ou reafirma aquilo. E aí ele vai falar a famosa passagem de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aqui ele vai falar, ainda dentro do tema, sobre as divisões da igreja, como aquilo era importante
para que a igreja entendesse o quão era importante a união que eles deviam se manter. Também, seguindo uma outra passagem, ele vai falar lá sobre, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a gente ouve bastante essa frase, né, sobre o fermento, o pouco fermento levedar toda a massa. E aqui ele fala sobre o contexto do irmão que adultera, né, que fica com a esposa do pai. E aí ele fala que não é boa a jactância. A jactância seria no sentido da igreja se permanecer inerte e não corrigir aquele irmão faltoso. E o quão aquilo seria perigoso para a vida da igreja, aquele fato ali fazer com que a igreja toda se desviasse dos caminhos e dos preceitos. Então, é uma passagem bastante conhecida também. Algum irmão tem alguma passagem que vem à cabeça quando fala de 1 Coríntios? Alguém aí? Oi? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Aí, quando vai falar sobre a questão dos rituais, né, as coisas, os sacrifícios que eram feitos. Essa passagem é bastante conhecida também. E aí tem mais algumas também. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa daqui é bastante conhecida também, que ele vai continuar falando desse contexto de repreensão. E ele também vai reafirmar isso também no momento que ele vai falar sobre a parte de carne sacrificada aos ídolos e o consumo delas. Então, é uma passagem que até se repete no próprio livro de Coríntios. Ele vai reafirmar isso, como isso é importante. Essa daqui também é bastante conhecida. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Com 1 Coríntios 10, 12. Essa todo mundo fala e tem que ser um mantra para as nossas vidas. Temos que estar sempre vigilantes. Sabemos, temos uma doutrina que crê na eleição, na predestinação, mas isso não nos exime de nos mantermos em santificação, de nos mantermos buscando a santificação em Deus, a santificação em Cristo através da palavra e do Espírito Santo. Uma outra também, que é até meme, eu até recortei aqui o meme, que é, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. A gente vê muito meme disso, né? Aqui está o leão ali, Cristo, Paulo, e a gente assim, um leãozinho empalhado, né? Aí quando você lê essa palavra, fala, nossa, o cara chegou no nível de falar, faça o que eu faço, aqui você vai estar fazendo o que Cristo faz. Nossa, que audácia dele falar isso, né? Então essa passagem é bastante conhecida, mas também deve ser uma passagem que nos encoraje a podermos falar isso. Oh, faz o que eu faço aí que tá comigo, tá com Deus, né? Falando, tá comigo, tá com Deus. Faz o que eu faço, no sentido de demonstrar a vida piedosa, a vida cristã, no sentido de que quando nós olhamos todo o contexto, eles não tinham uma Bíblia eles não tinham até aquele momento a carta de 1 Coríntios. Até aquele momento eles muitas vezes se consultavam com sábios, se consultavam ali com os escritos do Antigo Testamento, não existia o cânon fechado. Então eles ficavam, o que a gente faz nisso? Aí Paulo fala, ó, faz o que eu faço aí, seja meu imitador, que você passa de ano, né? Faz isso daí que segue. E aí também eu acho que essa é a mais conhecida de todas. 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, né? A gente vê bastante isso em convite de casamento, a gente vê bastante essa parte aí, né? Que a igreja moderna não esqueceu dessa passagem, né? A gente vê que toda a carta de 1 Coríntios é Paulo repreendendo a igreja, falando, oh, faz isso, está errado, está errado, está errado. Aí chegando em 1 Coríntios 13, ele fala do amor, aí essa passagem é legal, Deus é amor, ó, tem que ter amor em todas as coisas. Então, essa é uma passagem bastante conhecida, mas temos sempre a visão de que antes dele falar do amor, ele ensinou muita coisa importante ali. E o amor, tem que ser a base de todas essas coisas. E o quão é importante a doutrina que ele ensina ali na igreja. E essa outra aqui, para mim, é a passagem mais marcante de 1 Coríntios, numa opinião pessoal, que é quando ele vai falar sobre a ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é fantástico, irmãos. Como a maioria aqui já leu, leia e releia o capítulo 15, porque ele é fantástico, porque ele vai tentar descrever da forma mais humana possível sobre a ressurreição, que a gente poderia
seria capaz de entender. E aí ele vai falar, quando ele vai rebater aqueles que não criam na ressurreição, ele vai falar a seguinte frase: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, ele é bem incisivo nisso, ele vai falar da importância da ressurreição para a nossa fé, para a vida da igreja, o quão isso é importante para nós nos mantermos firmes, porque essa é uma promessa que não foi Paulo que escreveu agora. Era uma promessa que os judeus já esperavam antes do Messias, porque eles criam que o Messias viria e o povo seria ressurreto no sentido de ir para uma nova Jerusalém. Eles já tinham essa noção. Tanto que um exemplo bem prático, lá no livro de João, quando Lázaro morre, as irmãs Marta e Maria vão lá falar com Jesus e falam: se não fosse o Senhor aqui, meu irmão estaria vivo, né? E aí, quando Jesus fala, aquele que crê em mim irá ressuscitar. E aí Marta rebate: sim, nós sabemos disso, queremos ressuscitar. Então, era uma promessa que já existia, já antes de Paulo reafirmar aqui. E é uma base nossa para nós termos como esperança, sermos ressuscitados no último dia. A ressurreição plena, onde alcançaremos a plenitude em tudo, na santidade. E foi o que, quando você lê em 1 Coríntios 15, Paulo descrevendo, foi exatamente o que alcançou ele. Paulo estava caminhando para Damasco e ele vê o Cristo ressurreto. Ele vê o cumprimento de tudo aquilo que ele esperava como judeu. Ele vê ali a materialização da promessa de Deus e ele agarra aquilo como o firme fundamento, que é o firme fundamento da nossa crença, da nossa religião cristã, que Cristo ressuscitou e vive. Então, ele vai citar essa parte de que a nossa esperança, ela não pode se limitar somente a este mundo, de nós não buscarmos somente os deleites que esse mundo oferece. É muito bom poder trabalhar, é muito bom poder estudar, é muito bom poder ir ao cinema, fazer muitas coisas, mas que isso não seja o cerne de nossa vida, que a nossa vida seja sempre buscando aquilo que vem do alto, como o verdadeiro alvo, a verdadeira recompensa que nós poderíamos ter. E aí, seguindo um ponto, né, desses versículos, algumas curiosidades, e uma delas é que essa carta de 1 Coríntios, em ordem cronológica, não é a primeira carta que foi escrita aos Coríntios. Era uma igreja, como nós vimos, que tinha muitos problemas. E antes da primeira carta aos Coríntios, houve uma outra carta que foi escrita. Nós podemos ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 5. Abramos juntos aí. 1 Coríntios 5, no versículo 9 diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E no versículo 11 diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então, aqui Paulo ele dá a ênfase que ele já havia escrito uma carta para o povo de Corinto. Talvez ao longo da sua primeira viagem, ou da sua segunda viagem, ou até no início dessa terceira viagem. Então, a primeira carta de Coríntios, ela não se tem registros dela. É uma carta que foi perdida. Então, aqui eu trouxe até um pequeno diagraminha, que ao todo foram escritas 4 cartas para a igreja de Corinto. A primeira carta que nós lemos, de forma cronológica, foi a segunda carta que Paulo escreveu. E a segunda carta aos Coríntios, de forma cronológica, foi a 4ª carta que Paulo escreveu. Então, a segunda carta que ele escreve é essa. E aí ele vai falar que ele recebeu as informações da família de Cloe e a comissão que levou essa mensagem a ele. Lembrando que o intervalo era bem grande entre uma carta e outra, no sentido de que a informação não chegava de forma instantânea igual é hoje. A pessoa acontecia uma coisa, depois de um ano ele estava sabendo lá. O povo atravessava o continente, atravessava onde for, para poder chegar até ele, falar dos problemas e pedir um direcionamento. E aí, a
terceira carta aos Coríntios, não vamos abrir mais lá em 2 Coríntios 2, isso daí eu vou deixar para o próximo tema aí, que quando falarem de 2 Coríntios, talvez cite melhor isso. Ela foi escrita, e aí ele vai falar, os estudiosos chamam ela de uma carta severa. E alguns acreditam que essa terceira carta, que foi escrita como carta severa, é a metade, mais ou menos, a partir do capítulo 10 de 2 Coríntios, porque eles veem que em 2 Coríntios, a partir do capítulo 10, parece que tem uma mudança brusca de entonação do apóstolo Paulo. Mas os escritos, que existem diversas e milhares de cópias, eles, da segunda carta aos Coríntios que nós temos hoje, continuam seguindo o entendimento que a carta ela foi completa, não teve um recorte dela, e essa carta, chamada carta severa, ela foi perdida. E aí, irmãos, é a pergunta, se daqui a uns meses alguém acha essa primeira e terceira carta aí, será que eles vão querer inserir ela na Bíblia? Vão querer refazer o cânon? E aí, o que vocês acham? Se achar essa... Já pensou a gente ter 4, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Coríntios na Bíblia? O que vocês acham que pode acontecer se acharem essas cartas perdidas e, de fato, for de Paulo, né? Porque naquela época existiam os chamados pseudepígrafos, qual eles escreviam cartas, né? Fulano escrevia uma carta e colocava lá que era de Paulo, para dar um poder maior para aquela carta, né? Colocava de forma falsa a autoria. Mas aí, se de fato eles acharem essas cartas aí, o que vocês acham? Vai entrar no cânon ou não? Quem acha que sim, quem acha que não? Passando pela semana que a gente passou de Reforma Protestante, eu tenho quase certeza que não. Porque essa semana eu até reassisti o filme de Lutero. Quem não assistiu, eu indico assistir. Lutero teve uma batalha muito grande para ele. Lutero teve que ficar preso dentro do castelo por anos, traduzindo a Bíblia para o alemão, para que os alemães pudessem ler em sua própria língua a Bíblia. Então, imagine agora se encontrasse essa primeira e essa terceira carta aí de Paulo. Se essas cartas já não estão em poder de alguém, né, quando a gente diz Roma, e ela nunca foi traduzida pela forma que deveria ser para chegar até a gente, né? Então, com certeza, acredito que se acontecer alguma coisa e alguém falar assim, encontrou a primeira e a terceira carta de Paulo, vai dar um falatório aí, mas ela não seria inserida na Bíblia, não seria colocada, não. Então, aqui, Lucas defendeu que não seria. Alguém defende que seria? Ninguém aqui? Vocês são muito reformados, gente. Vocês são um show. Não, o que tinha que ser revelado já foi. Providência divina. Deus tinha que prover isso para a gente e pronto, né? E é verdade. Nós cremos na doutrina da providência de Deus e que Ele guiou a igreja dele, tem guiado com esse cânon fechado. E praticamente todas as igrejas, exceto a Igreja Católica, que tem alguns livros a mais, mas as outras igrejas, seja arminiana, calvinista, o que for, são esses 66 livros. Acredito que, de forma comercial, eles iriam lançar Bíblia de estudo, versões escondidas de Paulo, né? Ia ter essas versões assim, versões encontradas. E provavelmente as cartas de Paulo, vindo dele, não vai contradizer o que ele já escreveu, porque nós vemos, ao longo das cartas de Paulo, nenhum ensinamento se contradizer. Nós vemos ele sendo, muitas vezes, reafirmado. Conforme a gente for avançando no tema de teologia bíblica e vendo as outras cartas, nós vamos ver alguns temas se repetindo em outros lugares, ele reafirmando algumas outras coisas. Então, seriam cartas que, provavelmente, pelo título de ser uma carta severa, provavelmente ele vai ter falado de uma forma bem incisiva com a igreja, tanto que, quando vocês verem na próxima semana sobre 2 Coríntios, ele vai relatar a tristeza ao qual ele se encontrava em ver a igreja de Corintos, porque mesmo depois de ele ter escrito essas cartas, a carta severa, a 2 Coríntios, a 1 Coríntios, na verdade, a igreja continuava ali errando, e aí na segunda carta ele vai enfatizar os conselhos pastorais, né? É uma carta focada nos conselhos pastorais, diferente da primeira, que é focada nesses conselhos para a igreja.
Então, nós cremos aí, temos certeza que o cânon já foi fechado, já temos o que é mais do que suficiente para a nossa vida. Então, seria legal aparecer, né? Eu às vezes fico, nossa, ia ser legal ver o que ele escreveu ali, né? O que será que ele repreendeu? Mas, com a graça de Deus, as coisas ocultas não nos pertencem, né? As reveladas é a que a gente tem aí acesso. E aí, seguindo, sintetizamos aí os problemas da igreja. Então, o primeiro problema que ele cita lá no capítulo 1, sobre as divisões, sobre a questão de um seguir ao outro e desdenhar do ensino daquele que seguia algum outro corrente de pensamento. E aí fica um alerta para a gente também sobre o famoso embate que está em alta nas redes sociais que eu tenho acompanhado, era sobre calvinismo e arminianismo, né? Irmãos, não se atenham a esse tipo de discussão, porque isso não edifica em nada a Igreja de Cristo. Não engajem esse tipo de conteúdo, porque quanto mais nós consumirmos isso, mais conteúdo será produzido. E isso acaba sendo vergonhoso para a Igreja de Cristo se dividir com um pensamento tão bobo. As duas vertentes têm base bíblica e nós temos que amar os nossos irmãos que creem daquela forma, porque em nada afeta a fé sobre salvação em si. Então, quando Paulo vai falar sobre as divisões, provavelmente existia muito disso. Aqueles que tinham um conhecimento maior sobre a lei mosaica queria crescer em cima daqueles que não tinham, ainda mais que era uma igreja composta tanto por judeus quanto por gentios. Então, uma aplicação muito importante para nós é essa, de nós buscarmos, né? Eu recentemente ouvi um podcast que o reverendo Hernandes, ele cita que ele prefere construir pontes do que levantar muros, né? No sentido de que tem discussões que muitas vezes levantam muros entre próprios irmãos do que construir pontes para que juntos possam contribuir com o evangelho. Então, que a palavra seja a única coisa suficiente que nos norteie e não simplesmente nos apegarmos a uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio. Uma vez ouvi uma frase falando que nem Armínio era arminiano e nem Calvino era calvinista, né? Eles buscavam sempre seguir a Cristo. Então, essa era um problema que acontecia. E também um segundo problema sobre a questão da espiritualidade. E aí nós vemos que era uma igreja bem problemática, tinham seus problemas doutrinários ali, comportamentais, mas era uma igreja que se manifestavam-se muitos dons. O Espírito Santo estava ali. E aí você se pergunta, como que eles tinham esse mover do Espírito Santo, eles tinham essa questão de ter esse todo o mover, seja dons de língua, sejam dons de profecia, ou diversos outros dons, e eles não tinham o discernimento de corrigir um irmão faltoso. Eles não tinham discernimento de unir as divisões, coisas que o Espírito Santo é capaz de nos dirigir para isso. E aí nós vemos que era uma igreja que, pela forma como Paulo escreve, eles davam mais ênfase nessas manifestações espirituais e não a doutrina. Então, por mais que o Espírito Santo agisse ali, e como nós lemos lá no livro de Atos, a Cláudia leu lá para a gente, Deus fala para Paulo, vá até lá porque tenho muitos dos meus lá. Então, continue aí pregando, no meio de todo o problema que houve. Então, o propósito da carta, o propósito de Paulo escrever era que a igreja, Deus não abre mão, independente do problema, ele vai buscar essa correção, buscar dirigir a igreja para que se voltem a ele. Então, no meio desses problemas, eles tinham aí, os coríntios, eles tinham a questão que ser espiritual era manifestar dons espirituais, especialmente línguas e profecias, e aí estava gerando também problemas no culto e no relacionamento entre irmãos. Então, provavelmente, se você não tem dom, então você não tem o Espírito Santo, que não é nada diferente do que a gente muitas vezes ouve na igreja moderna. Se você não tem dom, o Espírito Santo não está agindo em você. E tem dons
que não necessariamente vão ser manifestos dessa forma. Há um tempo atrás, a gente teve um estudo, né, de dons, com o reverendo Tamar, o pastor Lucas, eles fizeram esse estudo com a gente. Acredito que seja até uma coisa que a gente possa revisitar depois, como teve bastante gente nova entrando, para a gente ver sobre os dons. A maioria também, quando entra na classe de catecúmenos, vê lá quais os dons, qual às vezes você se encaixa. E tem dons que Deus nos dá que não são visivelmente da forma como são esses que o povo julga ser mais importante do que os outros. Tem o dom da hospitalidade, tem o dom de governo, tem o dom do ensino, diversos outros dons que Deus capacita cada um de nós. E ele vai enfatizar, Paulo enfatiza na carta, sobre a comparação da igreja com o corpo. De que não pode o corpo ser apenas mãos, ou apenas orelha, apenas pés. O corpo é composto de diversos membros diferentes. E a importância da igreja ter essa pluralidade de dons para que ela avance, para que ela cresça. Então, o ser espiritual não é a única manifestação de dom. E aí tem correntes cessacionistas, correntes que creem nos dons ainda. Alguns deles que eles acontecem, mas tem correntes que creem no cessacionismo total, que não existem mais dons. Mas tenhamos em mente que Deus, nada pode limitá-lo. Se Deus quiser fazer com que um irmão ressuscite, ele faz. Não vou dizer que isso não pode acontecer, mas esse não é o enfoque e não é a diretriz com que a igreja deve ser pautada, porque aqui acabava sendo, muitas vezes, o que a igreja de Corinto estava procurando. E aí Paulo ele vai falar sobre o buscar o melhor, buscar sempre os melhores dons, no sentido de sempre buscar progredir, no sentido de que, eu oro em línguas, tá bom, já alcancei meu patamar máximo espiritual. Não, sempre buscar sempre os dons e que Deus o conceda. E aí também, também havia um crescente oposição por parte da igreja para o ministério de Paulo, a ponto de questionar o seu apostolado, né? Porque tem aquela questão, Paulo, por que você se diz apóstolo se nem com Jesus você andou? Você não é um dos 12, né? Tinha toda essa questão, até porque quando eles lá em Atos escolhem quem vai substituir Judas, um dos critérios que eles escolhem, que colocam ali para lançar sortes, era que tinham que ser alguém que tenha andado com Cristo. E aí colocavam isso até em questão, né? Provavelmente, como Paulo ele lutou muito contra os judaizantes, lutou bastante contra as seitas judaicas, colocavam isso à prova dele. E aí, lá no próprio capítulo 1, ele já começa se identificando como apóstolo, no primeiro versículo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, aqui ele já se denomina apóstolo, chamado pela vontade de Deus, o qual o próprio Cristo chamou lá no caminho de Damasco, e a qual ele usa para defender o seu apostolado. E lá no capítulo 9, no verso 1 e 2, ele diz assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então aqui ele vai reafirmar de que se vocês não me consideram apóstolo, vocês são frutos do trabalho qual Cristo me chamou. Então, se eu não sou isso, aquele que Cristo me chamou, vocês são o quê, no sentido? Vocês são frutos do quê? Simplesmente da moralidade da sociedade ou não? Vocês são frutos através de mim, que fui chamado por Cristo. Então, ele vai falar sobre isso. E aí, continuando, ele fala da imoralidade, negação da ressurreição, o qual ele discorre no capítulo 15 todo. Briga sobre casamento e questões de consciência. Então, ele vai falar bastante sobre a questão do julgo desigual, lá no capítulo 7. Vai falar sobre como o marido deve se portar diante da esposa, a esposa diante do marido, a forma como deve ser conduzida, problemas no culto e na ceia, aí vou revisitando, tinham problemas da forma como a ceia é ministrada, e Paulo, que
não julgados pelo povo que não andou com Cristo, descreveu perfeitamente como Cristo celebrou a ceia ali, e o qual nós usamos como base hoje, muitas vezes nos momentos que nós celebramos a ceia. Então, ele descreve ali que Cristo tomou o pão, repartiu o cálice, repartiu o pão e repartiu também o cálice, porque provavelmente o pessoal, ele vai falar, acaso vós não tenham lares para que possam comer ou beber, porque o pessoal se reunia para comer e beber, e eles celebravam a ceia dessa forma. Não necessariamente tinham os elementos de vinho e pão. E aí Paulo, ele institucionaliza a ceia ali, a forma como deve ser feita, para corrigir o povo. E ali também ficava evidente de que muitos se reuniam, e ali nessa reunião eles comiam, e do que sobrava deixava para que outros comessem. Não existia uma afetividade e uma união plena na igreja. E aí ele tenta corrigir mais uma vez isso. E aí, o propósito da carta, ela tem os seguintes propósitos centrais, que era restaurar a unidade da igreja, ameaçada por esses 4 grupos. Então, ele queria fazer com que eles parassem com todas essas divisões que eles estavam vivendo ali na igreja de Corinto, que não seria saudável para o crescimento da igreja, e o quão aquilo seria terrível para a própria fé cristã. Então, um dos propósitos era restaurar isso. E aí ele traz de forma, muitas vezes, quando nós olhamos, vemos de forma dura a forma como ele repreendia, de qual também era necessária, porque ele também estava falando com uma igreja que era cheia do Espírito Santo. Então, eles teriam o discernimento de entender o que ele tinha para passar para eles, a forma como eles teriam que se portar no seu conduzir, tanto no culto quanto na sociedade. Também apresentar uma breve defesa do seu apostolado, o qual era questionado, mesmo ele tendo sido o plantador dessa igreja. E aí nós vemos lá em Atos o quão foi conturbado. Quando Paulo iniciava uma igreja, ele sempre iniciava pregando nas sinagogas e sempre tinha briga. E aí uns criam, a gente vê muito isso no livro de Atos. E ele foi para a sinagoga e falou sobre Cristo, uns creram, outros não. E aí ali ele é expulso da sinagoga, muitas vezes era espancado, muitas vezes era apedrejado, porque era o cumprimento da própria lei mosaica que o pessoal colocava sobre ele. E ele iniciava a igreja a partir dali. Então, já começava todo esse pano de fundo de qual era esse propósito do seu apostolado ali, e ele mostrar que ele foi enviado por Cristo para seguir essa questão. E aí o propósito dessa carta é também responder questões práticas apresentadas a ele, numa carta enviada. Então, ele relata lá no capítulo 1 as coisas que Cloe e sua família estavam falando, o que estava acontecendo na igreja, e para eles chegou num momento que estava praticamente insuportável de seguirem, porque a igreja chegou a um ponto que eles falaram: não, Paulo, dá o direcionamento aí para a gente, porque tem coisas aqui que não está dando certo. E aí ele traz justamente esses tipos de questões práticas. E aí ele fala sobre a questão de corrigir as irregularidades. Ele vai falar, o cerne da carta foi para corrigir comportamento, mas ele usa da doutrina para ensinar a forma como a igreja teria que se portar. Então, o quão é importante a doutrina para a igreja. Quando nós vermos lá na frente, quando ele vai falar para Timóteo, nas cartas pastorais, para ele perseverar na doutrina, o quão isso é importante para a igreja perseverar na doutrina e não nos manifestos, não nos milagres, não nas bênçãos, na prosperidade e nada disso mais. Somente na doutrina que é sã e fiel às Escrituras. E aí não é uma carta que tem um tema específico. E aí Paulo vai falar lá no capítulo 12 da igreja buscar sempre buscar esse caminho mais excelente, lá no capítulo 12, verso 31, quando ele vai falar de: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, não tem um tema específico, porque é uma carta já mais extensa, diferente, por exemplo,
das epístolas aí de Filemon, que é um capítulo único, a própria epístola de Judas. Então, são vários temas, só que todos eles são centralizados na vida comum da igreja. O quão isso é importante, o quão isso é necessário, e que o livro de Coríntios, de 1 Coríntios, ele é um livro que, por mais tenha sido escrito há quase 2000 anos atrás, ele é totalmente contemporâneo aos dias de hoje. O quão as igrejas têm se dividido, o quão novas denominações e doutrinas têm nascido por, muitas vezes, ou se não todas elas, por puro ego humano e por simplesmente negligenciar o que a Bíblia já escreveu há muito tempo atrás e o que a Bíblia já nos deixou como regra de fé e prática. Então, a importância do livro de 1 Coríntios para a igreja é fundamental. É fundamental, seja para a conduta da igreja, para aconselhamento também. Já fui aconselhado bastante no livro de Coríntios. É um livro fantástico para isso, para aconselhamento dos irmãos, para vivermos juntos como igreja. E o quão é importante para que haja essa união e esse relacionamento sadio entre cada um de nós. E aí, sintetizando, a carta ela vai falar muito sobre essa forma como a igreja deve se portar. E aí, nós podemos tirar como aplicações de que uma igreja fundada por Paulo, lá no primórdio, onde muitos irmãos testemunharam ali da ressurreição de Cristo, tinham diversos problemas, não deve ser desculpa para, eu não quero mais ir para a igreja porque está acontecendo isso, isso e aquilo. Né? Nós não temos esse direito porque, ao irmos para a igreja, nós prestamos um serviço a Deus. Não simplesmente somos ouvintes, somos ativos no momento de culto, somos seres ativos no momento de estudo. Nós não vamos simplesmente para só recebermos, nós também vamos para poder entregarmos e ofertarmos a Deus a nossa vida, o nosso coração, e que nós somos chamados para isso. Somos chamados para essa entrega total e tudo aquilo que a Bíblia vai nos encorajar através da carta de Coríntios, que seja para aplicarmos na importância de continuarmos sempre firmes e congregando junto à igreja, junto aos irmãos. Que não tem como eu sozinho, sermos a igreja. A igreja ela é um corpo e há uma importância de que cada membro contribua com os seus dons, seus talentos e a sua forma. Então, a carta de 1 Coríntios é basicamente esse ensino central à igreja, que os irmãos continuem lendo, como a maioria já leu. Aqueles que não leram a carta de 1 Coríntios inteira, eu os encorajo a ler. É uma carta muito boa, muito fantástica. Nós vimos lá diversos versículos, são muito conhecidos, que provavelmente você já ouviu, que é muito importante para a sua vida como cristão, para a vida da igreja, e o quão cada um de nós pode contribuir para isso. Alguém tem alguma dúvida ou colocação? Todos entendidos? Beleza, gente. No final de teologia bíblica vai ter prova, tá? E aí vocês vão ter que lembrar de tudo que vocês viram nessa aula e nas outras 65 aulas de cada um dos livros. Amém?